coloquei aqui na direita uma imagem da capa da Base Nacional Comum Curricular, que foi o principal documento que eu analisei nessa pesquisa, né? E na esquerda a gente tem o título do trabalho, e eu coloquei uma pergunta provocativa, não é? Que é se é mais uma competência e do que eu estou me referindo, que é o subtítulo, que é uma expressão que existe dentro do texto da Base Nacional Comum Curricular, chamada atitude historiadora. Então, qual é esse lugar da atitude historiadora nessa base, né? Esse é, vamos dizer assim, a base do nosso trabalho. E, então, aí vamos para o problema, né? Quais foram essas questões que nortearam a nossa pesquisa, né? Primeiro, o que é que a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, entende por atitude historiadora? E quais são os fundamentos epistemológicos, né? Quais são as bases dessa expressão? De onde é que ela veio? Quem é que está utilizando? É para entender o quê? Essas são as nossas perguntas básicas. E por que que surgiram essas perguntas, né? Quando a gente vai para o texto da Base Nacional Comum Curricular, ela cita essa expressão apenas 2 vezes. E nenhuma dessas vezes ela fala aqui categoricamente. Nesse sentido, eles próprios devem assumir uma atitude historiadora diante dos conteúdos propostos no âmbito do ensino fundamental. Eles, no caso, alunos e professores. Ok. E nas 2 vezes a base faz isso. Diz que alunos e professores precisam desenvolver uma atitude historiadora, ter uma atitude historiadora para com os conteúdos. Mas em nenhum momento ela fala o que é atitude historiadora. Então, assim, isso de cara gera um problema, porque retira, de certo modo, os significados dessa expressão e faz a gente pensar no sentido mais básico. Atitude é ação. Então, eu tenho que agir como historiador. Basicamente, dá a entender isso. Mas será que é isso mesmo? Essa é a nossa pergunta. E aí, a partir disso, nós temos os nossos objetivos, que foi investigar, né, de que maneira a Base Nacional trata ao longo do documento esse conceito de atitude historiadora, mapear obras científicas, né, acadêmicas, artigos especialmente, que tratam desse conceito, atitude historiadora. E aí, a partir disso, a gente definiu um recorte temporal para pesquisa desses artigos de 5 anos antes da publicação da BNCC e 5 anos após, tá? Então, é um recorte de 10 anos. No caso, de 2013 até 2023, é onde estamos. E, por último, identificar, né, a partir desse diálogo, da nossa análise da Base Nacional Comum com os resultados desses artigos, o que é que a base deveria tratar sobre essa atitude historiadora que não está lá. Para fundamentar a gente teoricamente, ou seja, na perspectiva de conceitos, meios de concepções, a gente se baseou em, primeiro, 3 autores. Assis Bittencourt, que é clássico, né, um texto clássico, um livro clássico, para falar de ensino e aprendizagem em história. O Koselleck, que é focado em análise, né, e nesse estudo de história dos conceitos, e aí especialmente esse texto é fundamental para a gente, porque o Koselleck aponta que um conceito não é só uma palavra que tem sentido, porque todas as que a gente utiliza estão carregadas de sentido, mas um conceito, além de todos esses sentidos, é uma palavra da qual a gente pode contar a sua história. Então a gente pode falar de onde é que ele veio, ele foi criado para compreender o quê, e a partir de quando ele está sendo, vamos dizer assim, validado pelos nossos pares, né, por outros pesquisadores. E é exatamente isso que a gente busca fazer nessa pesquisa. E, além disso, como a BNCC hoje está totalmente pautada no conceito de competências ou em uma pedagogia da competência, buscamos as definições de fato de competência, as principais, que para isso a gente traz o Thomas Duran, que ele explica o conceito de competência mais clássico para a gente, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes, e aí descrevendo, né, o conhecimento, essa coisa do saber, da cognição, a habilidade do saber fazer, do colocar a mão na massa, de ter essa habilidade para colocar o conhecimento em prática, e a atitude como comportamentos. A maneira como a gente age diante desses problemas, por exemplo. E, em especial, como a identidade. E aí, por isso, voltamos lá ao nosso problema inicial. No momento que
nós não falamos o que é atitude historiadora na BNCC, dá a entender que eu preciso me comportar como um historiador, agir como um historiador, e essa seria uma identidade que os estudantes precisam ter. Vamos chegar no porquê isso é problemático, né? Mas sigamos. E o outro autor, o Philippe Perrenot, que é um dos maiores difusores, né, desse conceito de competências no final da década de 90. E que ele fala que a competência não é só ter esses três aspectos, né? Não é só ter o conhecimento, a habilidade, não é só saber, saber fazer e querer fazer. Mas, de fato, colocar isso em movimento, colocar isso em prática, utilizar disso com um propósito. E aí, para analisar esses documentos que a gente tem, né? Então, eu vou olhar a BNCC como? E eu vou olhar os artigos. Como é que eu vou fazer isso? Para a BNCC, a gente se baseou no Lawrence Bardam, focando no que chama de análise de conteúdo. E aí, tentando, espero conseguir explicar isso de uma maneira simples para o pessoal que está aqui, que não é acadêmico. A análise de conteúdo é focada em palavras mesmo, no sentido das palavras, mas o termo seria mais semântico, né? Mas é o sentido das palavras mesmo, inclusive numa perspectiva de comparação, diversas aproximações, comparações dessas palavras e seus sentidos. Então a gente olha para o texto da BNCC a partir dessa perspectiva. E, por outro lado, os artigos científicos, que nesses nós utilizamos da clássica, né, provavelmente o método, o procedimento de pesquisa mais básico, assim, que a gente precisa fazer em qualquer tipo de pesquisa, que é a pesquisa bibliográfica. Então, é ir para as bases de dados científicos com palavras-chave em mente. No nosso caso, era exatamente a atitude historiadora, né? Colocamos, inclusive, entre aspas, para trazer esse resultado exato. Utilizando aquele recorte que eu falei nos objetivos, entre 2013 e 2023, em uma série de bases de dados. E cá estão elas. O portal de periódicos CAPES, que essa é interessante porque ela, de certo modo, compila várias outras bases de dados também, além das revistas, que é o comum de se encontrar em bases de dados, né? A Cielo, que é extremamente famosa, extremamente reconhecida também na ciência no geral, né? Eu coloquei aqui a Cielo Brasil, que foi o nosso foco, porém, eu também pesquisei na Cielo Internacional. Já vou falar os resultados disso. Olhamos também nessa Education Research Information Center, que é o ERIC, né? Que é internacional, é uma base de dados estadunidense focada em textos da área da educação. E, por fim, o Google Acadêmico. O Google Acadêmico veio por último, exatamente por uma necessidade que nós encontramos diante das outras plataformas. Na Cielo Brasil, encontramos apenas 2 textos. Ambos esses 2 textos também podiam ser encontrados no periódico CAPES. Na Cielo Internacional, 0 falando de atitude historiadora, no caso, utilizando o termo em inglês, né, que seria Historian Attitude. Como também na ERIC, o que aí já dá uma certa resposta para a gente de não é um termo, um conceito que veio importado, né, internacionalmente, a atitude historiadora. Vamos chegar aqui mais na frente que nós vamos perceber que existem sim outras influências internacionais estadunidenses, mas nesse conceito em específico não é de lá. Na Periódicos CAPES nós chegamos a uma conclusão, mas como a quantidade de textos ainda não era tão grande, preferimos ampliar ainda um pouco mais para uma outra base de dados, que é o Google Acadêmico, e aí o Google Acadêmico não só traz os artigos científicos, mas é possível encontrar livros, é possível encontrar monografias, dissertações, teses, tudo misturado. E aí esse leque se ampliou um pouco e tivemos algumas confirmações. Principal delas, o conceito de atitude historiadora. Na verdade, essa expressão, por mais que tenha sido utilizada por outros autores antes, o primeiro que nós vimos é de 2014, nesse recorte, mas ele só vem a ter, vamos dizer assim, uma base, de fato, teórica, e começa a ser
reproduzido por outros autores citando esse texto a partir das obras de Ana Maria Mauad. Então, Mauad publica um texto em 2016, né, por uma atitude historiadora, focada em artes visuais, e, inclusive, ela dá uma entrevista falando sobre esse conceito. Em 2017, ela escreve um outro texto, onde ela cita em uma notinha de rodapé, né, um pouco sobre essa atitude historiadora, falando, se eu não me engano, são sobre retratos de famílias, algo nesse sentido. E em 2018 ela escreve mais alguns textos em que está lá citada a atitude historiadora. E o que nós percebemos é que, a partir de 2018, muitos autores começam, de fato, a citar a Ana Maria Mauad para falar de atitude historiadora. E é exatamente esse momento onde a gente tem um pico de, vamos dizer assim, estatística mesmo, da quantidade de vezes que a atitude historiadora foi citada nos artigos científicos. A explicação para isso é nesse ano que a Base Nacional Comum Curricular é publicada de fato, né? Na verdade, em dezembro de 2017, ou em novembro, mas contamos como 2018, inclusive está aqui entre aspas, ficha catalográfica da base. Então, esse foi o primeiro resultado da gente. É um conceito que vem da Ana Maria Mauad e está sendo validado pelos pesquisadores da área de história. Mas isso não significa que a base adotou esse conceito da Ana Maria Mauad. O que é que a Mauad chama de uma atitude historiadora? Indagar o passado como uma das dimensões do terreno poroso do presente, onde residem tradições, comportamentos residuais, mas onde, quando problematizado, emerge um conhecimento crítico que nos impele à ação. Então, assim, tentando, mais uma vez, simplificar para o público grande que está aqui, na história nós chamamos isso de um olhar, uma crítica, olhar para a sociedade de que ela está permeada por continuidades e rupturas. Eu acho que eu poderia traduzir isso naquela sensação que, no senso comum, ou na grande maioria das pessoas, a gente tem de, na minha época era assim, ou hoje está muito diferente, na minha época não é desse jeito, eu sou de uma época diferente, eu não consigo me adaptar. Esses dois pensamentos traduzem um pouco isso. Algumas coisas ainda são, de certo modo, comuns, permanecem, e outras houveram transformações que geram uma estranheza para a gente que viveu diferente no passado. E isso estendido para uma, vamos dizer assim, quase uma longa duração, né? Esse é o trabalho da gente. Então, resumindo, seria isso, uma atitude historiadora, né? Indagar o nosso presente a partir de um olhar de que existem continuidades e existem rupturas. E no momento que fazemos isso, a gente consegue chegar a uma conclusão de, olha, então eu preciso agir desta forma para ele começar a lidar com esse problema social, por exemplo. Sigamos. E um outro aspecto, já agora olhando um pouco sobre essa história de construção da Base Nacional Comum Curricular, a gente vê que a vontade ou esse anseio de colocar uma pedagogia das competências, ou seja, um ensino focado em conhecimentos, habilidades e atitudes, mais especificamente, na parte de habilidades, né, em colocar tudo isso em prática, colocar a mão na massa, vamos dizer assim, não é de hoje, não é de agora. Já na década de 1990, a Unesco estava tentando colocar isso aqui, não só aqui, mas no mundo, né? Porque a gente tem esse conceito emergindo na administração desde a década de 1970, crescendo pela década de 1980, chegando a esse formato que eu falei dos conhecimentos, habilidades e atitudes, e em 90 essa vontade de propagar isso para o mundo. E exatamente esse conceito, essa influência internacional que vai afetar a nossa Lei de Diretrizes e Bases de 1996, em que lá já se fala de competências. Lá já se fala de uma necessidade de uma base nacional comum curricular. Mas tivemos um problema nisso. Nós, comunidade de professores, no momento que vimos isso, lá na década de 1990,
tivemos uma conclusão, estou simplificando mais uma vez, né? Parece para simplificar aqui. Tivemos uma reação mais ou menos nesse sentido. Sala de aula, escola, não é para preparar alunos para trabalho. A gente não quer ensinar os meninos a trabalhar, a pôr a mão na massa, a ter competências, habilidades de fazer alguma coisa. Esse não é o objetivo. Tudo bem se isso está em um curso profissionalizante, tudo bem se isso está em um curso técnico, mas esse não é o espaço da escola. Os objetivos da escola, se a gente for mesmo para aquele mais clichê de formar cidadãos, não é esse o foco. Então, chegou um momento um impasse de, tudo bem, vocês querem colocar isso, vamos fazer uns parâmetros para orientar a educação nacional. Tá, coloca, mas não pode, isso não pode ser obrigatório. Tornou-se opcional. E agora a gente, entre aspas, dá um salto para 2013, quando esse empresariado brasileiro, e aí quando eu falo empresariado, vou citar alguns nomes, Fundação Lehman, Fundação Ayrton Senna, Unibanco, Itaú, esse empresariado começa mais uma vez a tentar implementar na educação em âmbito nacional essa ideia de uma pedagogia focada em competências, focada no fazer. E eles criam esse movimento chamado Movimento pela Base. E as bases deles, né, ou as ideias, vêm mais uma vez internacionalmente, vem mais uma vez dos Estados Unidos, vem com a OCDE e essa mesma concepção de competência da Unesco. Só que nós tivemos um impeachment da presidente Dilma. E no momento que houve esse impeachment, quando esse grupo ascende, eles refazem toda a perspectiva da Base Nacional Comum Curricular para atender exatamente esses critérios. E aí ela não é mais tão dialogada como estava sendo antes no governo de Dilma, ela é mais imposta, vai ser dessa forma. E é com ela que a gente hoje temos que lidar, né? Os professores que estão aí de sala de aula estão pensando isso, mas no pé no chão mesmo. E pensando ainda nessa influência internacional, nós percebemos que lá nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, existe um projeto que tem um pouco esse foco, ensinar os alunos a lerem documentos como professores, como historiadores. O nome é esse mesmo, Reading Like a Historian, né? Lendo como historiador. E são lições baseadas na leitura de documentos. Na Base Nacional Comum Curricular, de fato, fazendo aquela perspectiva das palavras, o que é que a gente chega à conclusão? A base fala muito em atitude ativa, mais focada para os anos iniciais, mas também para os finais, e nos finais especificamente, atitude crítica a uma multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Quando a gente olha focado nas disciplinas, especialmente história, fala-se exatamente disso, pensamento reflexivo, pensamento crítico. E aqui a gente vê onde cabe exatamente essa vontade do empresariado. Na história, falar de documento não é só o documento do governo, não é só um documento jurídico, são N tipo de fontes, né? Jornais, revistas, música, né? Falando um pouco aí participando aqui da banca, o Silvio, né? Trabalhou com memes, também conta como fontes. Está perfeito para o que o empresariado quer. Com essa vasta quantidade de fontes, se os alunos aprendem a manusear isso, eles estão preparados para o que a gente quer. Conclusões, né, as nossas considerações finais, olhando não só a nossa leitura para a base, mas especialmente o que esses artigos, esses autores falam. A base tem um caráter bastante tecnicista, de pôr a mão na massa é aprender a fazer. E a base tem um rigor metodológico muito grande de realmente quase que querer formar mini historiadores. Quais são as nossas considerações? Que o conceito de atitude historiadora na Base Nacional Curricular, se seguir o que epistemologicamente está sendo validado na comunidade acadêmica, como um olhar para a nossa sociedade, percebendo continuidades e rupturas, maravilha. Porém, a atitude historiadora, se implementada como
uma instrumentalização da história, apenas para ensinar esses estudantes a manusear documentos. É menos isso, não é isso que a gente quer na atitude historiadora. Deixo aqui as referências que utilizamos no texto, né, são os textos que eu citei aqui, e as minhas redes sociais, né, o e-mail e o Instagram, caso queiram conhecer um pouco mais outras pesquisas, outros trabalhos. E muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por terem comparecido a essa defesa.